Ano letivo 2020. Governo do Estado e Prefeitura começam matrícula de novos alunos no dia 17 de janeiro. Casos de malária diminuem 25% em Manaus de janeiro a novembro. Brasileiros terão 9 feriadões em 2020. Caixa libera hoje saques de um salário mínimo do FGTS para não correntistas. Congresso aprova orçamento de 2020. Texto destina 2 bilhões para fundo eleitoral. Salário mínimo de R$1.031 e déficit de 124 bilhões nas contas públicas. 49 jornalistas foram mortos em 2019, aponta Repórteres Sem Fronteiras. Papa acaba com segredos sobre abusos sexuais dentro da igreja. Tiroteio em prisão no Panamá deixa 12 mortos e 13 feridos. Deputados devem votar hoje impeachment de Donald Trump. Mulher morre atropelada ao tentar atravessar a Avenida Cosme Ferreira. Corpo de homem encontrado no ramal do Baré, enrolado em saco plástico e com perfurações na cabeça. Corpo de mulher é encontrado enterrado na própria casa no Monte das Oliveiras e o marido é suspeito do crime. Homem é morto com 16 tiros em cima da cama da namorada no Beco do Ipaz na Compensa em mais um provável acerto de contas. O Jornal da Manhã está começando. Previsão do tempo. Nublado e encoberto com chuva. A probabilidade de chover 15 milímetros é de 90%, diz o Climatempo. O dia será mais quente que ontem. Manaus amanhece com 25 graus e a máxima prevista de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 18 de dezembro. Chegamos aos 352 dias do ano e faltam 13 para terminar 2019. Dia dos Santos Rufo e Zósimo. Também é o Dia Internacional dos Migrantes, instituído pela Unesco. Dia do Mergulhador. E o Dia do Museólogo. Na Roma Antiga aconteceu o Festival da Saturnália, em honra a Saturno, pai do tempo. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem 21 metros e 55 centímetros. A cheia chega aos 3 metros e 49 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1737 morre o construtor de instrumentos de corda Antônio Stradivarius. 1890 nasce o engenheiro eletrônico e inventor Edwin Armstrong, pioneiro do rádio e inventor da FM. Em 18 de dezembro de 1947 nascia um dos maiores gênios do cinema. Junto com Coppola e George Lucas, Steven Spielberg inventou o cinema na década de 70. Tubarão e ET, entre outros, estão entre as maiores bilheterias de toda a história. O primeiro Oscar veio com a lista de Schindler em 1993. Em 1971, o presidente Emílio Garrastazu Médici determina reformas na língua portuguesa, retirando acentos e tremas de palavras. As alterações são aprovadas pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia de Ciências de Lisboa. Agora 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. 12 vias do conjunto Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, localizada entre as ruas Pará e João Valério, dentro do perímetro das avenidas Maceió e de Djalma Batista, estão com a sinalização de trânsito revitalizada como parte das ações da prefeitura para organizar o fluxo de veículos na área que recebe ainda implantação do sistema binário, dando sentido único para algumas ruas. Durante 15 dias, a contar desta quarta-feira, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, IMU, orientam os condutores. Neste ano, 113 pessoas foram enterradas como indigentes na capital, conforme informações do Instituto Médico Legal do Departamento de Polícia Técnico e Científica. O período para a identificação de um corpo é de até 30 dias e, passado esse tempo, um serviço funerário é disponibilizado em parceria com a prefeitura, caso nenhum familiar compareça ao órgão. De acordo com a diretora do IML, Samia Leite, o processo de identificação passa por vários métodos, como amostras de DNA, odontologia legal e necropapiloscopia, identificação humana através de impressões digitais, entre outros. Peregrini, bom dia. E é muita gente que é sepultada sem identificação, não é, Peregrini? Bom dia, Paulo Guerra. É isso aí, Paulo. Muita gente sem identificação, outros enterrados como indigentes também, até com documentos. Entretanto, as pessoas, os parentes, os entes queridos não vão em busca, né? Não vão à procura do corpo. Daí uma pessoa, no caso, que tem até o documento, vai ser enterrado como indigente. Pois é, o período para a identificação de um corpo é de até 30 dias. É bom lembrar, não é, Alberto Peregrini? Pois
Pois é, Paulo, né? 30 dias conforme a lei, entretanto, o IML deixa passar até 40, 60 dias à espera, né? Com muita sensibilidade trabalha a equipe do Instituto Médico Legal, daí sim para proceder o sepultamento. Nas últimas horas, o Instituto Médico Legal teve muito trabalho, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo, tivemos aí muito trabalho, como você bem já abriu manchete, tivemos mortes aí espalhadas pela cidade, atropelamentos, corpos encontrados aí com sinais de tortura, outros enterrados e por aí vai, Paulo. Tivemos assim as últimas 24 horas bem agitadas para os profissionais do IML. O marido é suspeito, ele deve ter enterrado a mulher dentro da própria casa e ainda foi fazer um BO, né, Peregrini? Ainda foi fazer um BO, Paulo Guerra, né? Com uma atitude fria, um homem calculista, né? Que planejou a morte da esposa, enterrou no quintal e ainda foi fazer um boletim de ocorrência devido ao desaparecimento. Um homem que veio de Tabatinga há poucos dias, arranjou uma namorada aqui em Manaus e foi para casa dela. Peregrini estava na cama, deitado tranquilamente, quando homens invadiram a casa lá no Beco do Ipaz. O que aconteceu, Alberto? Fala, Paulo Guerra, o corpo foi crivado de balas, ele foi morto com vários tiros espalhados pelo corpo, foram muitos tiros, Paulo, no Ronilson Larangana da Silva, de 22 anos de idade, Paulo. Foi muito tiro na noite a noite passada, né? E nesse beco, Paulo Guerra, lá no bairro da Compensa, os moradores ficaram realmente bem assustados, foi todo mundo em polvorosa, muita gente na rua, acompanhando o desdobramento das investigações da polícia. Pois é, o homem foi morto com pelo menos 16 disparos, Alberto Peregrini. Muita bala, Paulo Guerra, e como eu te falei agora há pouco, né? O pessoal ficou muito desesperado, foi numa área de acesso difícil lá no beco, uma área muito humilde, inclusive, Paulo Guerra, a casa de madeira onde o crime aconteceu. Essa senhora que foi atropelada lá na Cosme Ferreira, bem perto estava a faixa de pedestres, ela não foi pela faixa de pedestres, pegou outro caminho, terminou sendo atropelada e morta, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, a educação de trânsito em Manaus é uma questão muito difícil, né? Quando as pessoas às vezes têm uma faixa de pedestre para atravessar, está ali a poucos metros e não atravessa. De João Batista, o pessoal fura o gradil, quebra o gradil ali próximo ao Amazonas Shopping para atravessar também fora da faixa. Entretanto, quando vai atravessando a faixa, vem o motoqueiro, né, e passa, às vezes atropela, não respeitando a faixa de pedestre. É uma situação realmente muito difícil. Peregrini, 2 homossexuais brigaram na praça, um torcia pelo Flamengo e o outro contra o Flamengo. Como é que foi essa confusão, Roberto Peregrini? Pois é, Paulo, já estavam, né, entregues à bebida, começaram a beber antes do jogo, Paulo Guerra, e começaram, né, estavam por ali e tal, aí um com a camisa do Vasco, o outro com a do Flamengo. Aí no decorrer do jogo não prestou, já que o adversário do Flamengo saiu na frente ontem e o vascaíno comemorou muito. Quando o Flamengo empatou, a peia comeu entre os dois, Paulo Guerra. Não há nem para tirar sarro um do outro, os dois estavam, Paulo Guerra, engalfinhados, um puxava o cabelo do outro. Pois, essa briga foi interessante, né, Peregrini? Imagina Paulo Guerra. O vascaíno foi chamar o Gabigol de feio, rapaz, o flamenguista não gostou não. Peregrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante essa madrugada, como é que foi? Foi, Paulo Guerra, daquela maneira tranquila, Paulinho, agitou um pouquinho mais, foi no pronto-socorro Platão Araújo, né? Sempre que nós temos aí uma noite assim mais ou menos friazinha, a situação é um pouco mais tranquila, né? O interessante é que no IML a situação foi bem agitada durante as últimas 24 horas, já nos pronto-socorros da cidade, os principais deles aí sim foi uma movimentação que a gente pode considerar, Paulo, dentro do padrão, dentro daqueles números do cotidiano que nós já estamos acostumados a acompanhar. A lista com os nomes dos aprovados no vestibular e no sistema de ingresso seriado SIS 2019 e acesso 2020 da Universidade do Estado do Amazonas foi divulgado no início da tarde de ontem, às 14 horas, na sede da reitoria. O Coral Tubones, da Escola Superior de Artes e Turismo, preparou um repertório especial para receber os novos calouros da instituição. Dentre eles, 2 filhos do Alberto Peregrini, um passou para medicina e outro para engenharia. Parabéns, hein, Peregrini? Obrigado, Paulo Guerra, obrigado. Eu quero agradecer aí, né, as suas palavras, Paulinho. Tem aí os meus dois filhotes, um que já está formando, né, o terceiro está formando direito esse ano na UFAM, e agora tem esses 2 aí na UEA, o Fernando Peregrini para medicina e o Leonardo
Pellegrini para engenharia. Valeu, Paulo Guerra, quero agradecer ao professor Moza e a Rosalba lá do Biosfera, são alunos do Biosfera e passaram logo na primeira ocasião para o vestibular de medicina. Parabéns mais uma vez para você e a dedicação também dos meninos, né, Pellegrini, aos estudos. Sim, Paulo Guerra, tá todo mundo alegre, todo mundo feliz e assim que tem que ser, a gente agradece e vamos esperar agora essa outra etapa da vida deles para que dê tudo certo. Paulinho, também na área aqui onde estamos nesse momento, Alameda Cláudia Ferreira, proximidade da garagem da Global, Paulo, serenando, viu, Paulinho? Quase um chuvisco, acho que daqui a pouco deve cair alguma coisa por aqui, Paulo. Pois é, Pellegrini, uma gripe com sereno é um negócio muito bonito, não? É lindo. Meu, só eu sei como é que é isso aí, você tá atravessando essa parada e muita dedicação também por sua parte, Paulo Guerra, que mesmo aí com essa virose, gripe, não se deixa bater, está aqui fazendo companhia conosco aqui no Jornal da Manhã. Pois é, Pellegrini, como diria um amigo meu, igual filho de Umbanda, tomba mas não cai, não é, Pellegrini? Tá bom, Paulo Guerra, fique bem com seus marapos. Abraçando Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os feirantes de todas as feiras de Manaus, Paulo, e na feira da FEAZAN, onde o sistema de som é ligado na difusora, no Jornal da Manhã, o Renatinho, toda a turma da feira, Renatinho, o Klinger Paiva também lá, comandando essa feira, Paulo Guerra, o Reinaldo também, todos os feirantes, o Maguila lá da Banca da Melancia, que vai fazer um concurso, Paulo Guerra, R$1.000 para quem comer uma melancia inteira, daquelas que ele vende lá na feira da FEAZAN, na Avenida Itaúba. Paulo Guerra. Quanto pesa essa melancia, Pellegrini? Rapaz, Paulo, aproximadamente 30 quilos. Eu vou te contar, é enorme essa melancia. Dá pra comer? Vai encarar, Paulo Guerra? Não, tô fora. Tá bom, Pellegrini, bom trabalho. A gente pode mandar um representante, nosso querido Eduardo Silva. Sem dúvida. É um comedor de melancia. Adoro a melancia. Tá bom então, Pellegrini, até daqui a pouco. É contigo, Paulo Guerra, e daqui a pouco eu vou te levar muitas homenagens, cartões de Natal, desenhos de Papai Noel que nossos ouvintes me entregam e para levar para você. Tá bom, Pellegrini, eu agradeço, devolva-os, por favor. Entre os meses de janeiro e novembro deste ano, 4.383 denúncias de poluição sonora foram registradas em Manaus. Este tipo de infração lidera o número de casos recebidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, um dos órgãos responsáveis por realizar fiscalizações em empreendimentos na capital. A escola Davi Nova Álvares, administrada pelo Serviço Social da Indústria SESI, deu início ao processo de matrículas de alunos veteranos e novatos residentes no Cacau Pereira e comunidades próximas. De acordo com a direção da escola Davi Nova, para 2020 estão disponíveis vagas do 1º ao 5º anos do ensino fundamental, sendo 2º ao 5º anos pela manhã e 1º ao 4º anos à tarde. Os horários de matrícula são de 7:30 às 11 horas e de 13 às 17 horas. Os consumidores têm até esta quarta-feira, das 15 às 19 horas, para adquirir os itens para a ceia na Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, que acontece sempre às quartas-feiras no estacionamento G1 do Shopping Ponta Negra. Não haverá feira nos dias 20, 25, 27 de dezembro e 1º de janeiro. Dia 18 será a última edição, portanto, hoje da feira deste ano. Os produtores farão uma pausa na operação a partir da próxima semana e só retornarão no dia 3 de janeiro. Um veterinário com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado será demitido dos quadros da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, órgão do governo do estado para o qual ele presta serviços. O veterinário foi um dos 41 detidos em Mairiporã, no interior de São Paulo, no último dia 14 de novembro, quando integrava um grupo que promoveu uma rinha envolvendo cães da raça Pitbull. Os cães brigavam entre si e os participantes apostavam nos cães vencedores. No local foram encontrados 19 animais muito machucados e um deles estava morto. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou ao prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Moreira Saldanha,
uma série de medidas destinadas a regularizar a destinação de resíduos sólidos do município, que incluem a suspensão imediata de depósito ou queima de resíduos no lixão da cidade, a apresentação de plano para recuperar a área já degradada e elaboração de cronograma para conversão do local em aterro controlado e licenciamento de área para a construção definitiva de aterro sanitário, sem interromper a coleta regular de lixo no município. Os atendimentos da campanha Natal com o nome limpo realizado pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON terminam nesta quarta-feira na sede do órgão localizado na André Araújo, no bairro do Aleixo. Na ação, consumidores podem negociar dívidas e rever cobranças consideradas abusivas junto a Águas do Amazonas, Claro, NET e Amazonas Energia. O governador Wilson Lima reinaugura nesta quarta-feira às 8 horas da manhã a delegacia especializada em crimes contra a mulher, localizada no Parque 10, na zona centro-sul da cidade. A unidade policial foi revitalizada por internos do sistema prisional do Amazonas através do projeto Trabalhando a Liberdade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Apesar de seguir com grande número o volume de casos de malária mantém a linha de redução em Manaus. De janeiro a novembro de 2019, foram notificados 5.857 casos na capital do Amazonas, que representa uma redução de 25,5% com relação ao mesmo período de 2018, quando foram notificados 7.867 casos da doença. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde. A meta de redução superou as expectativas estabelecidas na programação anual de saúde deste ano, que era de redução de 15% em 2019, com relação ao mesmo período de 2018. Mesmo em área de maior risco, na zona norte e leste, o número ainda está dentro do esperado. Josué Neto anuncia que um exame mais eficaz para identificar o câncer de colo de útero será feito no SUS. Quem tem os detalhes é J. Rai. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Alean, deputado Josué Neto do PSD, informou que um novo exame capaz de aumentar para 100% a precisão dos diagnósticos de câncer de colo de útero passará a ser realizado nas unidades do Sistema Único de Saúde, SUS. A medida, amplamente debatida na Assembleia por sugestão de Josué Neto, foi autorizada pelo governo federal. A realização desse exame na rede pública de saúde começou a ser sugerida pela Alean no início de 2016, a pedido da médica ginecologista Mônica Bandeira, que também encabeçou o movimento de vacinação contra o HPV em 2013. O novo exame é o Papa Nicolau com citologia em meio líquido, em que a amostra é colocada diretamente em um recipiente com líquido que vai permitir a visualização mais limpa das células e do vírus com muito mais facilidade. Atualmente, a amostra coletada do colo do útero é analisada em lâminas uma por uma no microscópio. Segundo a médica Mônica Bandeira, o método atual aproveita apenas 20% do material coletado no exame. Já no novo método, o aproveitamento é de 100%. De acordo com Josué Neto, o novo exame é um pouco mais caro, R$ 40 em relação ao convencional, que custa apenas R$ 7, mas segundo ele compensará nos gastos públicos com o tratamento do câncer, que custa cerca de R$ 17.000 por cada sessão de quimioterapia. O presidente da Assembleia Legislativa afirmou que essa é uma grande notícia para as amazonenses e para as mulheres de todo o país, que terão um exame mais eficaz no combate a essa doença tão cruel que é o câncer de colo de útero. O Amazonas é o estado com maior incidência de câncer de colo uterino. Estima-se que 840 novos casos sejam identificados até o fim deste ano. O câncer de colo uterino é um dos mais frequentes entre a população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. 6:10 em Manaus. A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado aprovou na tarde de ontem os pareceres definitivos do projeto de lei orçamentária anual PLOA 2020,
e do Plano Plurianual PPA 2020-2023. As matérias estão agora aptas a serem votadas em plenário. A reunião, que teve a presença de 11 parlamentares, os membros da CAI aprovaram todas as 863 emendas impositivas apresentadas ao PLOA 2020. A maioria de votos foram rejeitadas 81 emendas individuais e 3 coletivas por esbarrarem em inconsistências técnicas. Também foi aprovado na íntegra o parecer definitivo do PPA 2020-2023, contendo 10 emendas. O próximo passo é a entrega dos pareceres definitivos de ambas as matérias orçamentárias, contemplando todas as emendas impositivas e recomendando a aprovação do orçamento como um todo. Creio que estão prontos para a votação no final desta quarta-feira e posterior encaminhamento ao governo do estado, afirmou o deputado Ricardo Nicolau. No período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino municipal e estadual será de 17 a 20 de janeiro. O procedimento poderá ser realizado via internet por meio do site www.matriculas.am.gov.br ou presencialmente das 8 às 17 horas em todas as escolas do estado e do município de Manaus. O anúncio foi feito nesta terça-feira em coletiva com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e Secretaria Municipal de Educação, além da empresa de processamento de dados do Amazonas, Prodan. Novos alunos com deficiência poderão realizar a reserva de vaga antecipadamente no período de 10 a 13 de janeiro, também via web ou presencial. Nesse caso, é preciso apresentar laudo médico, além das demais documentações. A ausência do documento não impede a matrícula. Uma novidade deste ano é que o site de matrículas passou a aceitar reserva de vagas de alunos estrangeiros devido à crescente demanda social. Anteriormente, só era possível solicitar a vaga destes estudantes presencialmente. Agora, todos que tiverem CPF conseguirão realizar o procedimento via internet. Para os alunos novatos na rede pública de ensino, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro online dos responsáveis, que já pode ser feito no site. Basta inserir o nome no e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro. O secretário de Educação e Desporto, Vicente Nogueira, ressaltou que o sistema está pronto e que os pais e responsáveis já podem fazer o cadastro no site para agilizar o processo de reserva de vaga, que acontecerá de 17 a 20 de janeiro, tanto via internet quanto presencial. Pela internet, os pais só precisarão entrar no site e preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal e só apresentar na unidade de ensino escolhida os documentos do novo aluno para concluir a matrícula. A expectativa da Prodan é que entre 70% e 75% das matrículas de 2020 sejam realizadas via internet. O diretor técnico do Prodan, Heleno Ferreira, salientou sobre a importância dos responsáveis realizarem previamente seu cadastro no site. Ainda que as reservas de vaga aconteçam apenas em janeiro de 2020, pais e responsáveis já devem acessar o site matriculas.am.gov.br e realizar o seu cadastro. Polícia. Alberto Pellegrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. Após ter se entregado e confessado ter estuprado a própria filha, um homem de 34 anos que não teve o nome revelado, Paulo Guerra, não teve o nome liberado para a imprensa, ele foi liberado após estuprar a própria filha. O caso aconteceu no domingo, quando ele se apresentou no nona SICOM e contou detalhes do crime. Ele contou os detalhes da barbaridade que ele fez com a própria filha. Ele contou que tirava a roupa dela desde quando ela era menor e praticava sexo com a própria filha. Após contar com riqueza de detalhes todas as barbaridades que ele fazia com a própria filha, ele foi liberado. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, lá dentro da casa da própria casa dele, onde morava com a filha, no bairro de São José. E ele confessou o crime, foi até a delegacia, contou tudo e depois foi embora livremente. Esse monstro desgraçado, tomara que seja atropelado por um ônibus, tomara que tenha um infarto, tomara que morra um desgraçado desse que estuprou a própria filha de apenas 12 anos. Ele vive o pânico desde quando ela era menor e agora, por fim, desde quando ela está agora com 12 anos, que ela vem passando por essas barbaridades, está com problema psicológico, está aí com depressão devido a ser estuprada pelo próprio pai, que confessou o crime na delegacia e foi
liberado. E mais, é bom dizer que a polícia não tem culpa, são as leis do nosso país. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muitas ocasiões, muitas ocorrências policiais aí em toda a cidade, a polícia agindo, Secretaria de Segurança, Rocan, Coronel Ayrton Norte nas ruas, tirando bandidos de circulação. É o caso do Crisomar de Oliveira Borges e o Kennedy Lima Pinto. Eles foram presos, Paulo Guerra, com 2 armas lá no bairro do Crespo. A polícia acredita que eles estavam prontos para cometerem assaltos, para cometerem crimes e também estavam aí prontos para um possível confronto entre facções rivais naquela região. Durante o patrulhamento na área, a dupla ainda tentou se esconder, mas a polícia, como sempre, preparada, os policiais aí bem espertos, bem ligados, conseguiram prender essa dupla de bandidos lá na área do bairro do Crespo. A Rocan foi acionada através do Zap da Rocan. Se você quer a Rocan no seu bairro, se você quer a Rocan em combatendo a criminalidade na sua rua, é só fazer contato pelo WhatsApp número. Atenção para o Zap da Rocan. Anote aí no seu celular. É o 99280-7574, 99280-7574. Você aí faz o contato com a Rocan e não precisa se identificar. Pronto, socorro, Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento à tarde de ontem. Uma outra pessoa deu entrada vítima de agressão física no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, logo após o jogo do Flamengo de ontem. Tinha muito torcedor, né, da torcida Arco-Íris, que torce todos contra o Flamengo. Eu acho que vão fechar. Vasco, São Paulo, esses times assim vão fechar, porque não tem mais torcedor. Só tem torcida contra o Flamengo. E ontem os torcedores brigavam, se engalfinharam, se arrebentaram por causa de futebol. Nenhum jogador do Vasco, nenhum jogador do Flamengo conhece esses dois que brigaram ontem por causa de time. Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Uma facada foi desferida no braço de um homem de 22 anos de idade. O outro queria matá-lo. O motivo, triângulo amoroso. Os dois homens estavam brigando pelo amor do mesmo rapaz. Segundo as primeiras informações, os dois homens que estavam brigando, um de 40, outro de 44 anos, estavam brigando. Eles queriam o mesmo homem. Eles queriam o mesmo rapaz. Um jovem de aproximadamente 1,80 m, moreno, olhos verdes, cabelo bem cortado, barriga sarada e a batata grossa. Homem que tem a panturrilha, a batata grossa tem muito valor em meio do pessoal aí que também gosta de homem. Rapaz, quem tem a batata grossa geralmente é muito paquerado por outro homem. Ainda do Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Dois homens que brigavam nas proximidades da Feira do Produtor. Trata-se de uma briga de trânsito. Os dois homens, um trocou o outro, né? Um trancou aqui, o outro atravessou na frente do outro no trânsito. Daí os dois resolveram descer do carro e foram pra briga. Um deles levou a pior, caiu, bateu a cabeça no asfalto e teve que ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo. O outro agressor tomou rumo ignorado. Muita briga no trânsito tem acontecido na cidade. É agora! As
mais notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, no Ramal do Baré, proximidades do Ramal do Brasileirinho, zona leste da cidade. Um homem até o presente momento não identificado, aparentando entre 40 e 45 anos, foi torturado e posteriormente morto com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, Paulo Guerra, repito, no Ramal do Baré, na zona leste da cidade. Atropelamento, mais uma morte no asfalto na cidade. E dessa vez, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o atropelamento aconteceu na Alameda Cosme Ferreira. Uma senhora foi barbaramente atropelada e morta pelas rodas assassinas de um carro que vinha em alta velocidade e acabou atropelando essa senhora. O caso aconteceu, repito, Paulo Guerra, na área da Alameda Cosme Ferreira. Isso é zona leste da cidade. E atenção! Morte no bairro da Compensa. Ronilson Laraganha da Silva, de 22 anos, foi morto na cama da namorada. Após uma noite de amor, ele estava deitado na cama. Quando homens invadiram o beco, o homem que estava deitado na cama, o Ronilson estava só de cuecas, estava dormindo. Ele não sabia, mas estava prestes a morrer. É que homens armados até os dentes invadiram o beco do Ipave, chegaram gritando: cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? É hoje que ele morre, é hoje que ele parte dessa para pior. Chegaram gritando no beco, invadiram a casa, chutaram a porta e ao encontrar o Ronilson dispararam. 1, 2, 3, 10, 14, 17, 16 passos pelo corpo. Ainda chamaram o SAMU para constatar o óbito. E a vítima não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro da Compensa. A noite, madrugada foi agitada. O passarinho da morte cantou na cidade. O passarinho da morte canta feio, mas quem canta bonito é o Irapuru, é o Sabiá, é o canário. O passarinho da morte canta feio, realmente. E ontem não foi. Tome, passarinho da morte. O marido é o suspeito pela morte da vendedora de churrasco Maria Yolanda. O corpo da Maria Yolanda foi encontrado no quintal da casa onde morava. Estava enterrado. O marido é o principal suspeito pelo crime. Ele continua foragido. O marido é o suspeito pela morte da vendedora de churrasco, que foi enterrada no próprio quintal, no quintal da casa onde ela morava, num crime bárbaro, frio e cruel. A Polícia Civil, a Polícia Militar também está trabalhando no caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando a fim de prender o mais rápido possível o crime. O principal suspeito, repito, é o marido da vendedora que continua foragido. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito.
E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 5.149 saiu para 2 apostadores, Vila Valério, Espírito Santo e canal eletrônico. A quadra saiu para 93 apostas, cada uma recebe R$5.216,74. Os apostadores da quina vão receber cada um R$1.678.931,45. As dezenas sorteadas foram 07, 14, 43, 64 e 76. A Time Mania continua acumulada agora em R$17.800.000. Os números sorteados ontem foram 02, 04, 08, 45, 65 75 e 76. 6 números, 4 apostas, cada uma vai receber R$48.675,79. 5 números, 185 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.503,49. O time do coração foi o Clube do Remo do Pará, o filho da glória e do triunfo. A Lotomania Concurso 2031 sorteou as dezenas 09, 11, 19, 23, 32, 35, 38, 42, 50, 52, 66, 69, 71, 73, 77, 78, 80, 81 91 e 96. O prêmio acumulou no concurso 2031 e 19 números, 12 apostas, cada uma vai receber R$31.394,54. E a Mega Sena voltou a acumular no concurso 2217. A estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 19 é de 39 milhões. As dezenas sorteadas foram 10, 14, 16, 30 32 e 36. Aqui não saiu para 51 apostadores, cada um recebe R$41.197,38. A quadra teve 3.258 apostas ganhadoras com um prêmio de R$921,27. 6 horas e 34 minutos. Esportes. O Flamengo está na final do Mundial de Clubes. Após sair perdendo para o Al Hilal no primeiro tempo, o Flamengo atropelou na etapa final e venceu de virada por 3-1 ontem à tarde no estádio Khalifa, na cidade de Doha, lá no Catar. O Mengão irá enfrentar o vencedor de Monterrey e Liverpool, que jogam hoje na grande decisão do Mundial. O sorteio da primeira fase da Copa Sul-Americana 2020 foi realizado ontem à noite na sede da Conmebol em Luque, lá no Paraguai. Sem a presença dos paulistas, 6 clubes vão representar o futebol brasileiro e conhecer os seus adversários: Fortaleza, Goiás, Bahia, Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Fluminense. Goiás, Atlético Mineiro e Fortaleza vão enfrentar Sol de América do Paraguai e União da Argentina, Independiente também da Argentina, respectivamente, e farão o segundo jogo em casa. Fluminense, Bahia e Vasco duelarão com União La Calera do Chile, Nacional do Paraguai e o terceiro representante da Bolívia ainda não definido, ordenadamente decidirão longe de seus domínios. A competição está programada para ser iniciada no dia 5 de fevereiro com 54 participantes e encerrada no dia 7 de novembro no estádio Mário Kempes de Córdoba, na Argentina, em jogo único. Últimas notícias. Bovespa sobe e alcança nova máxima de fechamento. Nesta terça-feira, o Ibovespa avançou 0,64% aos 112.615 pontos. Consumidores pagarão 20,1 bilhões nas contas de luz em 2020 para bancar subsídios. A alta média nas tarifas será de 2,36%. Recursos são usados para custear benefícios como desconto no valor da tarifa para quem faz irrigação e para famílias de baixa renda. A Caixa Econômica Federal libera os saques imediatos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para não correntistas do banco nascido em novembro e dezembro. Trata-se do 7º e último lote de saques para não correntistas. O grupo será o primeiro a poder sacar o volume total das contas com saldo de até um salário mínimo. Até agora estava liberado apenas o saque de até R$500 por conta do FGTS. Mas o governo aprovou o saque da totalidade das contas que em 24 de julho deste ano possuíam saldo de até R$998. Para os aniversariantes de janeiro a outubro e para os correntistas da Caixa, o valor extra que ultrapassar os R$500 por conta será liberado em 20 de dezembro. A data limite para que o trabalhador faça o saque é 31
31 de março de 2020. Essa data vale tanto para os saques total quanto para o valor extra no caso dos trabalhadores que já sacaram os primeiros R$500. Brasil é apenas o 130º em ranking que analisa a igualdade salarial entre homens e mulheres com trabalho semelhante. Dados integram o relatório do Fórum Econômico Mundial divulgado nesta terça-feira e que analisa a desigualdade de gênero em 153 países. O verão começa às 1h09 do próximo domingo, dia 22. Sem sofrer a influência dos fenômenos El Niño ou Laninha, a estação deve ser típica e apresentar o que normalmente se espera dela: dias quentes e chuvosos na maior parte do país até 20 de março. A previsão é de chuva volumosa e generalizada para quase todas as regiões, especialmente para o sudeste do país. O calendário de 2020 terá 9 feriados nacionais, sem contar os feriados estaduais e municipais, como o do Dia da Consciência Negra e aniversários das cidades. Destes 6 serão prolongados, isto é, vão cair em segundas ou sextas-feiras e emendar com o final de semana. Só um deles vai cair em um final de semana. 15 de novembro, Proclamação da República, cai em um domingo. Saiba no calendário de feriados prolongados do ano que vem. 20 de fevereiro, terça-feira, carnaval, ponto facultativo. 25 de fevereiro, dia 10 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo. 21 de abril, terça-feira, dia de Tiradentes. 1º de maio, sexta-feira, dia do trabalhador. 11 de junho, quinta-feira, Corpus Christi, ponto facultativo. 7 de setembro, segunda-feira, dia da independência. 12 de outubro, segunda-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida. 2 de novembro, cai numa segunda-feira, dia de finados. 25 de dezembro, cai numa sexta-feira, é o Natal. O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre na manhã de hoje diversos mandados de busca e apreensão em endereços de ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro. As medidas cautelares foram pedidas na investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato no âmbito do antigo gabinete do senador, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. São alvo das medidas cautelares os endereços de Fabrício Queiroz, ex-chefe da segurança de Flávio, seus familiares e ainda parente de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo chegou à marca de 2,4 trilhões de impostos pagos pelos brasileiros em 2019. No ano passado, considerado até o último dia do ano, o valor pago em tributos somou 2,3 trilhões de reais. Aproximar pessoas que estão afastadas por desastres naturais, migração, conflitos armados, problemas econômicos e violência armada é o objetivo do programa Restabelecimento de Laços Familiares do Centro Internacional da Cruz Vermelha. Na semana em que se comemora o Dia Internacional dos Migrantes, o centro anunciou a ampliação do serviço em Roraima. Os migrantes que chegam ao Brasil pela Venezuela vão contar com 13 novos postos de atendimento para se comunicarem com suas famílias. O estado passa a ter 17 postos para fazer essa conexão entre familiares separados por fronteiras. O programa já opera há 6 meses em Roraima e, segundo a Cruz Vermelha, é parte de uma resposta regional para ajudar as famílias separadas, possibilitando que informem sobre sua localização e mantenham contato com amigos e familiares. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se é crime deixar de pagar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS já declarado. Ao todo, 9 ministros já votaram, dos quais 6 a favor de tornar a prática crime e 3 contra. Faltam o autor de Celso de Mello e Dias Toffoli. A Câmara dos Estados Unidos deve votar nesta quarta-feira o impeachment de Donald Trump. Caso mais da metade dos deputados norte-americanos vote a favor, o processo contra o presidente segue ao Senado, que dará a palavra final. Casa de maioria republicana, partido do bilionário. Para que Trump perca o mandato, 2/3 dos senadores devem votar a favor disso. Os conselhos da montadora francesa PSA, dona da Peugeot, e da Fiat Chrysler, nesta quarta-feira, aprovaram um acordo para uma fusão, informa um comunicado conjunto das duas companhias. O nome da empresa, que será a 4ª maior montadora do mundo, ainda não foi decidido. Estamos avaliando quais são as oportunidades, disse o presidente da PSA, o português Carlos Tavares, que chefiará a nova montadora. O parlamento da França, país em que mais de 210 mil mulheres são vítimas a cada ano da violência física ou sexual por parte de seu parceiro, deve aprovar em definitivo nesta quarta-feira a pulseira anti-aproximação para afastar os homens violentos. O Senado francês aprovará um projeto de lei que recebeu o apoio quase unânime da Assembleia Nacional na semana passada. O número de feminicídios na França este ano superou os dados registrados em 2018 pelo governo, com 122 casos confirmados, de acordo com o balanço
da Associated Press. 12 presos morreram e outros 13 ficaram feridos nesta terça-feira em um tiroteio dentro da penitenciária de La Jovita, no Panamá, informou o governo. O tiroteio ocorreu entre internos do pavilhão 14 de La Jovita, 36 quilômetros a leste da cidade do Panamá. As causas foram brigas internas. Não há relatos de mortos ou feridos entre os agentes penitenciários ou da Polícia Nacional, destacaram as autoridades. Após o tiroteio, a polícia encontrou várias armas de fogo na La Jovita, no Panamá. Há cerca de 17 mil presos. A La Jovita, com 3.700 presos, tem a maior população carcerária do país. O Papa Francisco anunciou nesta terça-feira o fim de uma regra rigorosa de confidencialidade sobre escândalos de abuso sexual dentro da igreja. Na prática, isso vai facilitar o compartilhamento de informações com a justiça comum. No dia dos seus 83 anos, o Papa Francisco deu um passo histórico. Aboliu o segredo pontifício para os casos de abuso, violência sexual e pornografia infantil cometidos por clérigos contra menores. No passado, o segredo pontifício permitiu a repetição de episódios de abuso. O argumento era o de preservar a privacidade das vítimas e a reputação dos acusados. Agora, vítimas e testemunhas não precisarão mais se esconder e os magistrados civis poderão ter acesso aos registros canônicos. Os casos de pedofilia, preservados nos arquivos do Vaticano ou das dioceses, podem ser entregues aos investigadores dos países que os solicitarem. A medida sem precedentes para a transparência no combate à pedofilia na igreja foi tomada menos de uma hora depois da cúpula sobre abusos convocada pela primeira vez pelo Papa no Vaticano. Prisão em segunda instância. Senadores apresentam recurso e o projeto terá de ser analisado pelo plenário. A proposta foi aprovada pela CCJ em caráter terminativo e poderia seguir para a Câmara sem análise do plenário. Recurso foi proposto pelo líder do PT e é assinado por 11 parlamentares. Caso Marielle. Ministro arquiva ações que pediam investigação de Bolsonaro por suposta obstrução. A decisão, Alexandre de Moraes do STF considerou que no entendimento da Procuradoria-Geral da República não havia motivo para essa investigação. Câmara conclui a aprovação de projeto que muda regras do imposto sobre serviços. Proposta prevê que o local de cobrança do ISS passará da cidade onde fica a sede da empresa para o município onde está o consumidor. O texto segue agora para o Senado. Eleições 2020. TSE proíbe partidos de repassarem recursos a políticos de outra coligação. O tribunal aprovou nesta terça-feira uma série de regras sobre prestação de contas nas eleições municipais do ano que vem. O Congresso Nacional aprovou ontem o orçamento da União para 2020. Com a aprovação, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Num primeiro momento da sessão, os parlamentares aprovaram o texto base, depois passaram a análise dos destaques. O texto base foi aprovado logo após a Comissão Mista de Orçamento ter aprovado a proposta. Entre outros pontos, o orçamento prevê 2 bilhões para o fundo eleitoral no ano que vem, o salário mínimo de R$1.031 e o déficit nas contas públicas podendo chegar a 124 bilhões. Em 2019, 49 jornalistas foram mortos em todo o mundo. Balanço anual de violências graves cometidas contra jornalistas aponta ainda que 389 estão presos e 57 são reféns. De acordo com o relatório do Repórteres Sem Fronteiras, o jornalismo permanece uma atividade perigosa, apesar de o número de mortes registrados ser o menor dos últimos 16 anos. Com relação ao ano anterior, houve uma redução de 44% no número de mortes. Esse número historicamente baixo, quando comparado à média de 80 mortes registradas nas 2 últimas décadas, reflete essencialmente o declínio do número de jornalistas mortos em conflitos armados. A cobertura dos conflitos na Síria, no Iêmen e no Afeganistão mostrou-se assim 2 vezes menos letal para os jornalistas. 17 foram mortos nos 3 países em 2019, em comparação com 34 no ano anterior, diz a nota. Embora o número de jornalistas mortos em conflitos armados tenha caído muito, o número de jornalistas mortos em países em paz segue alto. Segundo o relatório, a América Latina se tornou um local tão letal quanto o Médio Oriente, com 14 mortes. Foram 10 óbitos apenas no México. No final de 2019, 389 jornalistas estão presos por desempenharem suas funções, ou seja, 12% a mais do que no ano passado. Quase metade dos jornalistas presos estão detidos em apenas 3 países: na China, no Egito e na Arábia Saudita. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Secretário de Crivella admite buraco de 1,2 bilhão de reais, não garante 13º, mas diz, não há calamidade.
A Folha de São Paulo. Supremo arquiva pedido para investigar Bolsonaro e Carlos no caso Marielle. O Estado de São Paulo. Câmara dos Deputados aprova aumento de pena para quem maltrata cães e gatos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça solta 40 dos 41 presos por participação em rinha de cães em São Paulo. Estado de Minas. Falso promotor é preso por aplicar pelo menos 200 golpes em Minas Gerais. No Recife, o Jornal do Comércio. Prefeito de Salgueiro, Clebel Cordeiro, é preso suspeito de desviar água da transposição. Diário do Nordeste, em Fortaleza. Criança com microcefalia provocada por zika terá direito à pensão vitalícia, garante Câmara. Porto Alegre, 0 hora. Lava Jato sobe o tom e senadores miram Toffoli. Presidente do STF diz que a operação destruiu empresas. Edições impressas locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Expectativa de novos investimentos à vista. Em tempo. Manaus lidera arrecadação na região norte. Diário do Amazonas. Estado e prefeitura anunciam matrículas. A crítica. Denúncia caso Flávio Alejandro participou do homicídio, diz Ministério Público. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.